Abram vossas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 27. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 27. Graças ao nosso Deus, Ele tem concedido esse privilégio de estarmos aqui para cultuarmos a Ele, para agradecermos a Ele por tudo o que Deus Ele tem realizado em nossas vidas. Mateus, capítulo 27, versículo 27. Lemos a palavra de Deus. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório. E reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram a coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram a vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simeão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrita a acusação feita contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: Sou o Filho de Deus. Igualmente o insultaram os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Oremos ao nosso Deus e orem por mim, para que Deus venha me fazer expor a palavra corretamente. Oremos. Bendito Deus, eterno, poderoso, santo, maravilhoso, grande, independente é o Senhor, Deus eterno. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado por essa palavra a qual foi lida. Obrigado por mim, por todos que aqui estão, por nossas famílias, por tudo, Deus, que o Senhor tem nos concedido. Obrigado por esse privilégio de estarmos aqui. Deus, em nome do Teu Filho amado, chegou o momento principal do culto, primordial, aonde, Deus, o Senhor há de falar conosco. Deus, em nome de Jesus, aqui diante de todos, peço perdão por todos os pecados que assim cometi. Deus, eu peço em nome do Teu Filho amado, Jesus, que o Senhor ilumine a minha mente. Me dê, Deus, o entendimento correto da Tua palavra, para que assim eu possa fazer a exposição da mesma. Deus, leve essa palavra a cada coração que aqui está. A cada pessoa, Deus, que vai acompanhar esse sermão pelas redes sociais, seja pelo YouTube ou Facebook. Deus, ilumine a mente, ilumine o entendimento, para que assim possam entender a sua palavra.
Deus, nós não estamos reunidos aqui para cultuarmos a homem, para cultuarmos a nós mesmos, para cultuarmos a ídolo. Estamos aqui, Deus, reunidos para cultuarmos ao Senhor. Portanto, Deus, em nome de Jesus, fala conosco, para que nós possamos aprender e sairmos daqui inteirados da tua santa e bendita palavra. Assim te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus, bendito e eterno é o Senhor para todo sempre. Irmãos, graças a Deus, nós, mais um domingo, estamos aqui para estudarmos mais uma vez o Evangelho que segundo escreveu o apóstolo Mateus. Já estamos chegando na reta final desse Evangelho e temos aprendido bastante. Como temos estudado nos domingos anteriores, e os irmãos têm acompanhado aqui, nós sabemos que Jesus ele já foi preso, e Jesus ele passou por alguns julgamentos. No início, como sempre tenho relatado aqui, levaram Jesus à noite para a casa de Caifás, de Anás, e depois levaram Jesus para a casa de Caifás. Agora, já se aproximando da manhã, eles levaram Jesus para o pretório, para a casa do governador. O governador já tinha enviado Jesus para ser interrogado por Herodes, e novamente ele volta para o governador. E hoje iremos ver, ou estudarmos a perícope, aonde os homens ali, eles zombaram extremamente da pessoa de Jesus. Uma coisa que chama bastante atenção de qualquer uma pessoa, seja ela crente ou não crente, é o quanto as pessoas rejeitaram a Jesus, o quanto elas zombaram de Jesus nessa ocasião. Gilberto, aumenta o retorno, por favor, um pouco, mais um pouco. Eles zombaram muito de Jesus. E o versículo 24 do capítulo 27 vai dizer assim: quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Pilatos ali, como nós aprendemos, no último domingo, ele sabia que Jesus era inocente. Ele sabia que Jesus ele não tinha pecado algum. Todas as acusações que foram feitas contra Jesus, Pilatos ali verificou uma por uma e sabia que era falsa. Mas mesmo assim Pilatos, com medo ali de um tumulto e prejudicar ali o seu governo, Pilatos ele decidiu mandar açoitar Jesus e crucificar Jesus, e soltou Barrabás, que tinha sido acusado de insurreição, ou seja, de rebelião, e estava envolvido com o assassinato com outras pessoas. O versículo 27 vai dizer o seguinte: então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Eu já expliquei no último domingo aqui que o pretório era a residência do governador em Jerusalém. No caso, o governador Pôncio Pilatos, que em algumas traduções chama ele de procurador, noutras vai chamar de governador.
Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Algumas pessoas dizem que estavam reunidos aqui cerca de 600 soldados nessa ocasião. 600 soldados. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram a vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Irmãos, falar a verdade é bom. Isso não parece uma brincadeira, isso aqui. Isso parece ser uma ficção. Mas foi exatamente isso que aconteceu com o nosso Senhor. Aqueles homens maus que rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram o evangelho transformador, genuíno. E nós bem sabemos, porque assim a própria palavra de Deus vai nos ensinar, que quando nós rejeitamos a palavra de Deus, automaticamente nós somos guiados, ou todos os nossos conceitos são exatamente os conceitos humanos, carnais, pecadores, afastados completamente da santidade do nosso Criador. Esses homens aqui, irmãos, eles aplicaram esse castigo terrível em Jesus. Se nós lermos o capítulo 53 de Isaías, a Bíblia Sagrada vai nos ensinar ali que Jesus, ele foi moído pelas nossas transgressões. Olha o termo que o Espírito Santo ele escolheu para mostrar o que aconteceu com Jesus. E diz que o castigo que nos trouxe a paz. Depois de terem zombado, versículo 31, depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas, então o levaram para crucificá-lo. Irmãos, esses homens aqui zombaram de Jesus até o extremo, até eles enjoarem, cuspiram, bateram, esmurraram Jesus, e Jesus ali quieto. A gente bem sabe pela palavra de Deus, como cantamos aqui, e também temos aprendido que Jesus é o Filho de Deus, e ele tem a mesma natureza de Deus. Jesus, a relação de Deus para com Jesus, ou Jesus para com Deus, de pai e filho e pai, não tem a mesma ideia da relação humana que nós temos para com os nossos pais. Jesus não necessitava de nada disso aqui. Jesus fez tudo isso aqui, ou sofreu todos esses insultos, unicamente por amor, porque Ele nos ama. Foi zombado, aqui, pelos algozes romanos, os soldados do governador, homens maus, apanhou, cuspiu, e como ovelha muda, como diz o texto de Isaías, ele foi levado ao matadouro. Ele não reclamou, ele não disse simplesmente: ei, vocês estão errados, mesmo eles estando errados. Irmãos, diante disso, de tamanha oposição que Jesus sofreu, o propósito de Jesus era via terra, morrer por nós,
levar sobre si todos os pecados da humanidade e ressuscitar ao terceiro dia. E isso ele fez. Agora, eu não vou dizer que vou pegar uma carona com os irmãos que já falaram aqui algo. Não. Porque pode parecer até que está combinado, né? Mas não é combinado não, irmãos. É a palavra de Deus. Jesus não morreu para nós continuarmos da mesma forma, não. Porque se fosse para eu continuar da mesma forma, ou nós continuarmos da mesma forma, só bastava a gente ter ficado por aqui mesmo. Depois éramos condenados e íamos para o inferno. Jesus, em momento algum aqui, ele pensou em desistir. Ele reclamou, exatamente porque ele sabia que essa comunidade de pessoas aqui, toda a humanidade estava completamente afastada de Deus e necessitava que alguém, ou ele, o próprio Deus, porque ninguém era capaz de executar ou pagar um preço a Deus, a não ser o próprio Deus. Então, irmãos, tudo isso, tudo que ele sofreu foi por nós, para pagar o nosso preço. Agora Jesus, ele requer de nós agora obediência. A gente não pode andar de qualquer forma aqui não. Se for para nós andarmos de qualquer forma aqui, e não querermos nos arrepender, é melhor a gente viver no mundo. Porque para o inferno a gente vai tanto daqui sem obedecer a Jesus, como também do mundo fazendo o que quiser. Jesus, ele é santo e ele requer santidade de nós. Como disse Júnior aqui, eu concordo plenamente, porque é bíblico. Não está escrito, mas é um princípio que a gente pode extrair da Bíblia. Se eu peco, se eu erro, e eu não tenho assim, desejo de me arrepender, eu não me arrependo, eu tenho que rever meus conceitos. Porque sabe o que está acontecendo comigo se isso acontecer? Eu não sou crente. Porque pecar, errar, eu peco, eu erro, nós pecamos, nós erramos, nós caímos. Agora, a grande diferença de um crente para uma pessoa que vive na igreja e tem um nome de crente, até mesmo é batizado, pode pregar, pode cantar, pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser o que for, e não se arrepende, é que o crente, o regenerado, nascido de novo, ele ao pecar, ele se indigna com o pecado que ele cometeu, e ele sente ali dentro dele o desejo de se arrepender e pedir perdão de imediato a Jesus. Ele não se conforma mais com aquele pecado, ele não se conforma mais porque ele sabe, não é o pastor, não é Romualdo, não é Josivaldo, Gilberto, os irmãos da igreja, não, é porque eu estou ferindo, eu estou pecando contra o Deus Todo-Poderoso que me ama, que morreu por mim, e ele requer que eu ande em santidade. Foi por isso, irmãos, que Jesus morreu, para que nós viéssemos nos tornar novas criaturas, não vivermos aqui de qualquer forma. Jesus aqui foi zombado ao extremo, irmãos, ao extremo, mas mesmo assim, ele permaneceu em silêncio, cuspido, esbofeteado, maltratado injustamente, e ele calado. Outra coisa também que eu quero falar aqui, é que diante de tudo isso aqui, Jesus, ele não quis revidar, e nós com tão pouco, como eu falei domingo passado, nós revidamos, né? Com tão pouco nós queremos revidar, e sabe uma coisa, dificilmente a gente não revida, dificilmente a gente não revida, e nós temos que revermos os nossos conceitos, porque o Deus que nós servimos é um Deus santo, é um Deus que é detalhista, ele requer santidade de todas as pessoas que servem a ele, ele exige isso, ele exige separação do pecado. A gente não pode estar aqui e fazendo tudo o que o mundo
oferece, não. Ou tudo que vem na nossa mente, não. A gente tem que ter cuidado em todas as coisas. Nós temos que ter cuidado. Versículo 32 diz: Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simeão, e o forçaram a carregar a cruz. Irmãos, Marcos capítulo 15. Eu vou ler aqui, não necessito os irmãos acompanhar não, que é rápido, é só ver um detalhezinho aqui. Marcos capítulo 15. Vai dizer o seguinte, versículo 21. Certo homem de Cirene chamado Simeão, pai de Alexandre e de Rufo. Portanto, Marcos, ele traz esse detalhe. Diz que esse homem chamado Simeão, ele era pai de Alexandre e de Rufo. Provavelmente, esse Simeão aqui devia ser um homem bem conhecido. Alguns até acreditam que ele possivelmente poderia ser crente, porque era uma pessoa conhecida. E os filhos também dele eram conhecidos, porque, no caso, Marcos aqui registra o nome dos dois. Os evangelistas registram o nome do homem, Simeão. Ele era de Cirene. Cirene era uma cidade lá no norte da África. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simeão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota. Sim, e o forçaram a carregar a cruz. Irmãos, tem algumas traduções que dá a entender, essas traduções que são mais, tem uma linguagem mais fechada, antiga, dá a entender que esse homem, ele foi voluntariamente e ajudou Jesus. Mas aqui, categoricamente, o texto sagrado vai dizer que o forçaram ele a ajudar Jesus. O forçaram ele a ajudar Jesus. Ele foi constrangido. Ele foi forçado. A palavra constrangido tem esse sentido de forçado. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Eles deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Irmãos, esse composto aqui de vinho misturado com fel, como é detalhado aqui pelo evangelista ou pelo apóstolo Mateus, isso era um composto que aliviava as dores e deixava a pessoa inconsciente. Aliviava as dores como seja um medicamento anestésico, e ainda deixava a pessoa inconsciente. E os soldados, quando deram isso a Jesus, que Jesus provou, e ele sabia do que se tratava, de imediato ele recusou. Ele não quis mais. Ele recusou. Por quê? Porque Jesus, ele veio exatamente fazer aquilo que ele fez. Ele veio morrer na cruz do Calvário por nós e sentir na pele, ou pagar a Deus na pele, por todos os nossos pecados. Jesus não queria ser anestesiado, não. Não queria que aliviasse as dores dele, não. Ele queria, como ele fez, pagar a Deus da forma que deveria ser pago. Versículo 35. Mas depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. E sentando-se, vigiavam-no. Irmãos, alguns estudiosos, eles
escrevendo acerca da crucificação de Jesus, eu até li um artigo e postei no meu Facebook. Esqueci o nome do rapaz que escreveu o artigo. E ele falando nesse artigo, e muitos teólogos, eles concordam, sobre o sofrimento que Jesus passou. O chicote que usaram para dar em Jesus, ele tinha nas suas pontas, eram pontiagudos, e todas as vezes que o chicote batia, ele fixava no couro da pessoa, na pele, e ao puxar, arrancava a pele. Muitos estudiosos dizem que é uma coisa quase inexplicável como Jesus ele não morreu só do castigo, dos açoites que ele levou, porque a maioria das pessoas que eram executados na pena de crucificação, eram crucificados, eles morriam entre 2 a 3 horas, no máximo, com o castigo. Não chegavam nem a ser crucificados. Sem contar que a pena de crucificado, ou a morte de cruz, era para bandidos de alta periculosidade. Não era para qualquer uma pessoa. Um exemplo, o cidadão romano, ele não poderia ser crucificado. Por quê? Porque os romanos, eles aplicavam esse castigo. Por mais que alguns estudiosos dizem que os romanos já pegaram ou copiaram esse castigo dos persas. E os cidadãos romanos em si, eles não eram crucificados. Se eles chegassem a errar e fossem dignos de morte depois de um julgamento, eles eram mortos de outra forma, como costumeiramente, decapitado pelos romanos, mas crucificado não. Nesse artigo, e já li também outros livros, teólogos falando que os pregos que usaram em Jesus, eles tinham 18 centímetros. Está aí a explicação porque segurou Jesus ali. 18 centímetros. Esses pregos normais têm o quê? 10 centímetros, 6 a 7, Pronto, alguns estudiosos dizem que tinha 18 centímetros. E nesse artigo que eu li, o rapaz que escreveu falou que pelo que aconteceu com Jesus, e ele estudando os originais, também pesquisando muito, quando Jesus, ele, ao ser crucificado, para ele respirar ou falar algo, ele tinha que jogar todo o peso para baixo, todo o peso dele para baixo, e suspirar e falar. Quando ele fazia isso, as costelas dele, as costas que estavam completamente dilaceradas, mostravam ali os ossos. Possivelmente isso acontecia com Jesus. Irmãos, Jesus, ele passou por tudo isso sem necessitar de nada, unicamente por nós, por toda a humanidade pecadora. De vez em quando a gente ouve, isso ouve com frequência, uma pessoa que morre, chega a óbito, e aquela pessoa nunca deu crédito ao Evangelho. Aí as pessoas falam assim, era uma boa pessoa, que Deus a coloca em um bom lugar. Era não, irmãos. E Deus também não vai colocar aquela pessoa num bom lugar, não. A Bíblia é categórica em nos ensinar que após a morte segue-se ao juízo. E seguindo ao juízo, a Bíblia diz em Apocalipse que as nossas obras nos seguem. Não que nós sejamos salvos pelas obras. Mas o que acontece é o seguinte: aquele que ouviu o Evangelho e decidiu seguir a Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele, ao se arrepender, Jesus perdoou, Deus perdoou o pecado dele, porque o sacrifício que Jesus executou por ele foi vicário, foi válido,
foi pago. Agora, aqueles que decidiram não seguir a Jesus Cristo, endureceram o coração e viveram aqui de qualquer forma, a Bíblia Sagrada também vai nos ensinar que essas pessoas, elas vão ser condenadas eternamente e pagarem eternamente por rejeitarem a Jesus. Isso está bem claro nas Escrituras. Isso não é uma ideia minha, não é uma ideia aqui da igreja, não é uma ideia dos evangélicos, dos protestantes, não. É a Bíblia Sagrada que nos ensina. Versículo 37. E por cima da sua cabeça, colocaram por escrita a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Irmãos, essa acusação que fizeram contra Jesus e que escreveram, no caso, Pilatos, mandou escreveu em 3 idiomas e colocou sobre a cabeça de Jesus. Mandou escrever em aramaico, que era o idioma falado na época do Novo Testamento, o idioma falado por Jesus e por todos os judeus, que na época do Novo Testamento, segundo muitos estudiosos, o hebraico ele só era falado na leitura da lei e dos profetas e dos escritos, ou seja, na Bíblia do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando era lido nas sinagogas, era uma língua erudita, língua dos estudiosos, dos escribas, fariseus, dos estudiosos da época. E a língua falada no dia a dia era o aramaico. E também foi escrito em latim. Latim era o idioma do Império Romano. Roma, naquela época, era a grande potência mundial. Inclusive, Israel estava sob o jugo de Roma e pagava imposto a Roma. E o grego era o idioma que estava se tornando quase universal nessa época. Por isso que foi escrito grego, latim e aramaico. Não é à toa que o Novo Testamento foi escrito em grego. Por quê? Porque o grego, todas as pessoas cultas, independente da nação que ela pertencesse, na época neotestamentária, eles falavam grego, porque era uma língua que estava se tornando quase universal. Na verdade, muitos acreditam que o grego, na época do Novo Testamento, ele era mais influente, era mais falado do que o inglês hoje. Não é à toa que Deus ele decidiu que o Novo Testamento fosse escrito em grego. Versículo 38. Dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é o Filho de Deus. Irmãos, já não bastava os soldados romanos que zombaram e escarneceram de Jesus até cansarem, agora as pessoas que passavam ali. As pessoas que passavam ali também, possivelmente os populares, as pessoas comuns que estavam ali. Eu tenho uma plena certeza que muitas e muitas pessoas dessas que disseram isso aqui, que pediram para crucificar Jesus e que soltasse Barrabás, e que agora estavam dizendo assim, zombando de Jesus, lançando insulto, balançando a cabeça e dizendo: você que disse que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é o Filho de Deus. Estavam zombando de Jesus. Jesus, quando falou que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias, ele se referiu ao corpo dele, que ia ser morto ao 3º dia e ressuscitar. E essas pessoas aqui, irmãos,
elas possivelmente, muitas delas, estevem com Jesus, aprendendo, ouvindo Jesus pregar. É só nós lermos os evangelhos que a gente vai ver bem claramente que Jesus, quando andava, multidões e multidões o acompanhavam. Alguns acreditam que geralmente 10, 15, 20 mil pessoas acompanhavam Jesus quando ele estava pregando. Sempre eram multidões, porque eu já expliquei isso aqui e torno a explicar novamente, que quando a Bíblia vai dizer, naquelas multiplicações que tinha quase 5 mil pessoas, se vocês prestarem atenção ali, vai falar de homens, não vai especificar, ou quando eles contavam na época, não incluíam mulheres e crianças, não, era só os homens, e as mulheres e as crianças. Por isso que muitos acreditam que tinham muito mais pessoas naquela multiplicação, cerca de 20 mil pessoas. E muitas dessas pessoas agora que estiveram com Jesus, estavam zombando dele. Salve-se, se é o Filho de Deus mesmo, salve-se. Irmãos, o homem, quando ele endurece o coração para Deus, como disse Josivaldo aqui, não precisa para nós irmos para o inferno fazermos muita coisa não. Só basta a gente continuar sendo quem nós somos. Só basta eu continuar sendo a ruindade que eu sou. Pronto. Só basta vocês continuarem sendo a ruindade que vocês são. Sabe por quê? Porque a nossa natureza é mal. Ela é má, ela é ruim. Ela quer coisa ruim. A partir do momento que nós passamos a ouvirmos a palavra de Deus e rejeitarmos a mesma, automaticamente o Espírito Santo ele não vai estar conosco, ele não vai estar mais insistindo, porque o Espírito Santo, ao contrário do que muitas e muitas igrejas estão fazendo por aí, porque quando se prega um sermão, prega lá sobre Elias com os profetas de Baal, que não é errado, é a palavra de Deus. Prega lá no livro de Ana, porque tem até o livro de Ana. Não sabe dizer nem que Ana é uma personagem bíblica que o livro de Samuel registra. Aí depois pergunta, quer aceitar Jesus? E fica adulando, fica puxando. Como que Jesus seja fruta no meio da feira? Como que Jesus seja banana lá na feira de Campina Grande, 4 horas da tarde? Irmãos, isso é um absurdo. E tem até algumas pessoas que saem, vai lá e pega a pessoa, e bora, e a pessoa, eu não quero, mas aceita, eu não quero, dê uma chance a Jesus, dá uma chance a Jesus, fala sério, rapaz, dá uma chance a Jesus. Essas pessoas estão cultuando a Baal, estão cultuando a elas mesmas, essas pessoas não conhecem nem o que é o Evangelho, essas pessoas estão piores do que se vivessem na idolatria do catolicismo romano, porque só assim elas iriam acreditar que não sabiam de nada do Evangelho, e estando dessa forma dentro da igreja, elas pensam que são sábias, pensam que conhecem a Deus, e pensam que estão agradando a Deus. É o que são, infelizmente, irmãos. E Jesus, quando nós rejeitamos a palavra de Deus, automaticamente, nós passamos a agirmos de conformidade à nossa natureza pecaminosa. A gente ouve o Evangelho, ouve os sermãos pregados, ouve as devocionais, lê a Bíblia, mas a gente não quer de forma alguma obedecer a palavra. Essas pessoas aqui, muitas delas ouviram Jesus pregar, muitas delas elogiavam Jesus, e agora estavam zombando dele. Gostavam muito do milagre. E hoje tem outras motivações que as pessoas vêm à igreja, tem outras motivações.
Irmãos, da forma que aconteceu nessa época, acontece hoje. Acontece hoje. Tem pessoas que estão dentro da igreja, que vivem da mesma forma, ou pior, do que se vivesse lá fora. Eu conheço um caso, e isso eu não li em livro não. Eu conheço um caso em Riachão, de um cara que nasceu e se criou no Evangelho. Eu não vou dar muita informação aqui não, mas o pai dele era diácono. Nasceu e se criou no Evangelho. Ele já foi procurado até pela Polícia Federal quando era crente. Ele fazia toda a qualidade de pilantragem, me desculpem a palavra, de coisa errada quando era crente. E a família coitando. E os pastores na época, porque o dízimo era bom, acoitava também. Esse cara hoje se afastou do Evangelho, nem fala mais em crente. Ele tem um testemunho melhor, porque nunca mais eu ouvi dizer. Eu estava uma vez no estádio Beira-Rio em Riachão, que dizem que agora é a Arena Beira-Rio. Estava lá, de repente, eu só vi a Federal passando. Ele encostou com mais de 200, o carro perto assim e correu para o campo. A Federal atrás dele. Era crente, viu? Hoje em dia ninguém nem ouve falar mais dele. Vivia pior na igreja. Irmãos, infelizmente tem acontecido muito isso. Tem pessoas que vivem dentro da igreja, e não se importam. Um exemplo, tem jovens que vivem dentro da igreja e namoram com rapazes do mundo, ou com jovens, com mulheres do mundo. Tem pessoas que vivem dentro da igreja, que não se importam em enganar, de subornar, de pegar um produto e falar, ó, isso aqui, vamos supor, isso aqui é água mineral, sendo água da cisterna. Isso é pecado, irmãos. Tem pessoas que vivem dentro da igreja, é viciada em pornografia. Como? Como? Ah, irmão, mas a carne é fraca. É fraca, eu reconheço, é fraca. Agora tem coisa que, me desculpem a expressão, é safadeza. Me desculpem a expressão. Fazer igual um rapaz, uma pessoa que eu não vou falar o nome dele aqui, eu recém-convertido, já tinha bebido muito mais ele, para festa, rodado por aí para cima e para baixo, mas ele gosta de beber. Nisso eu emprestei meu carro, a Josimele foi para Campina, com um rapaz da Assembleia lá em Riachão. O carro pegou, deu um esquenta ali no canal. Aí Josimar ligou para mim, eu liguei para o mecânico, para a pessoa, né? E a pessoa pegou, falou para mim assim, Rômulo, eu estou indo para Campina agora, eu aproveito, levo você e dou uma olhada, tá certo, bora. Aí quando chegou no posto, a pessoa parou no posto para abastecer, aí colocou uma música de forró. Se eu não me engano, era Garota Safada. Aí ele botou bem alto e falou assim, eita, desculpa aí, eu vou baixar, o pastor não escutar. Eu falei, meu amigo, o carro é seu, você pode botar o que você quiser. Pode botar Garota Safada, Garota Sem Vergonha, o que você quiser. Isso entra aqui e sai aqui. Aí ele falou assim, eu vou colocar um aqui, porque se o pastor chegar, ele não vai entender não, eu vou colocar um internacional. Aí colocou. Eu disse, coloca o que você quiser, meu amigo, que ele gosta muito de brincar. Nisso eu comecei a aproveitar o ensejo e fui pregando para ele até em Campina. Nisso, quando a gente ia chegando ali, na entrada da Fazenda Maria da Luz, ele vinha, né, a gente ia, eu conversando com ele, olhando para ele, e ele falou, eu estou olhando para frente, mas estou prestando atenção, está certo. Eu estou escutando o que você está me dizendo, está certo. Ele dirigindo e olhando para ele. Daqui a pouco ele buzinou. Aí eu peguei, olhei assim, pensei que era algum conhecido, ia passando umas jovens. Aí ele olhou para mim assim, ele fez, perdoa, pai, que ele não sabe o que faz. Eu falei, sabe sim que você sabe até o texto bíblico. Você sabe sim que Jesus disse isso. Ele falou, sei mesmo, se você já leu a Bíblia já. Eu falei, perdoa, pai, que eu não sei o que eu faço. Eu digo, sabe sim, você é muito sem vergonha. Aí nisso ele foi dizendo, realmente, eu tenho que criar vergonha na cara e ser crente. Irmãos, é o que muita gente tem que fazer.
A gente tem que parar e dizer assim, vem cá, o que é que eu quero da vida? Eu quero ser crente ou eu quero viver no mundo? Eu quero viver enganando ou eu quero viver obedecendo a Jesus? Eu quero viver em traição com meu esposo ou minha esposa ou eu quero viver obedecendo a Jesus? Eu quero viver na pornografia ou eu quero obedecer a Jesus? Eu quero vender água do barreiro por água mineral, isso é um exemplo, ou eu quero obedecer a Jesus? A gente tem que tomar essa decisão. A gente tem que parar de cochear em 2 pensamentos. Eu estava lendo o livro de 1 Reis hoje, 1 Reis, onde Israel estava numa situação que Acabe, ele achou pouco a idolatria que o seu pai já tinha cometido. Ele casou-se com uma mulher chamada Jezabel, filha de Etibaal, dos Sidônios, e ele construiu um altar para Baal em Israel. Ele fez um altar para Baal. Naquela época, não se cultuava mais a Deus em Israel, cultuava-se a Baal. E Elias pegou, de acordo com a palavra de Deus, ele orou a Deus para que não chovesse durante 3 anos e meio, de acordo com o livro de Lucas, que vai registrar isso aí, e Tiago. E durante 3 anos e meio não choveu. Quando Elias retorna a Israel, a mandado do Senhor, para que ele viesse ter um encontro com Acabe, ele reuniu os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. E Elias disse ao povo, parem de cochear em 2 pensamentos. Se Baal é Deus, siga Baal. Agora, se Jesus, se Deus, se o Senhor é o nosso Deus, siga Ele. Agora, parem com isso. Irmãos, porque a gente não pode de forma alguma ver dessa forma não, irmãos. A gente não pode ficar dessa forma, a gente não pode viver dessa forma não. Esses homens aqui, viviam, quando Jesus estava multiplicando, curando, eles estavam no pé elogiando Jesus, agora passaram a criticar, a zombar de Jesus. Essas pessoas aqui não queriam saber de Jesus de forma alguma. Versículo 41. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora se dele tem compaixão, pois disse, sou filho de Deus. Irmãos, agora os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os escribas, eles passam a zombar de Jesus. E Jesus ali, quieto, em silêncio, indo ou estando ali já, crucificado, esperando só o momento exato para ele entregar a sua vida. Irmãos, quando eu, Josivaldo, Gilberto, qualquer um dos irmãos que aqui está, ou qualquer um pregador diz que Jesus é o nosso exemplo, é porque é. Porque diante de tamanha oposição a Jesus, ele manteve-se quieto, calado, em silêncio. Jesus poderia muito bem, nesse momento aqui, ele dizer, epa, calma aí. Fazer só assim com a mão, ou piscar os olhos, ou sem fazer sinal algum, matar todos. Ele poderia, mas ele não quis. Ele não quis porque o propósito dele era pagar o preço a Deus que nós devíamos, que toda a humanidade devia a Deus. Um exemplo, ou um dos exemplos que toda a vida de Jesus, ela é um exemplo para nós. E um dos tais é
o equilíbrio de Jesus diante da oposição, como eu falei domingo. Diante de tamanho sofrimento, tamanhos insultos, tamanha zombaria, estava Jesus lá, quieto, calado. Mesmo que o coração de Jesus ali por dentro, irmão, Jesus tinha um coração como qualquer um ser humano tem. Aquilo devia estar assim, ó, tum, dum, 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 dum. A mente de Jesus a mil, mas ele se manteve quieto, procurou se controlar. Jesus ali, irmãos, ele fez tudo isso, sabe por quê? Eu deixei para o final, para fazer a exposição do versículo 38 do capítulo 27. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Abram aí Lucas 23. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 50. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 50. Eu vou ler para adiantar, os irmãos depois podem acompanhar. Havia um homem chamado José. A partir do versículo 26, na verdade. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 26. Enquanto levaram, agarraram Simeão de Cirene, que estava chegando do campo. Ele colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltando-se, disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Versículo 32. Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali crucificaram os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Versículo 40. Versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: Você é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, ou seja, um dos criminosos, o que falou que estava sendo executado com justiça. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: Eu garanto, hoje você entrará comigo no paraíso. Irmãos, olha porque Jesus, ele não deu nenhuma palavra, não reclamou, e porque ele suportou tudo, todos esses insultos,
dois ladrões. Lucas, ele diz que é dois criminosos. Um ficou zombando de Jesus, né? Se você realmente é o Cristo, o Filho de Deus, salva-se a si mesmo e a nós também. O outro não. Arrependido, ele diz: nós estamos sendo julgados porque merecemos. Isso implica, irmãos, em que esse homem, que a Bíblia chama de ladrão, os escritores bíblicos conheciam com certeza aqueles homens. Lucas, que se converteu depois, deve ter investigado acerca, descreve eles como ladrão. Irmãos, um continuou da mesma forma, né? Como algumas pessoas que a gente conhece. Faz coisa errada, continua desobedecendo, não se importa nunca em pedir perdão, e vai assim, cada dia mais, até o dia da sua morte. Esse outro criminoso não. Ele diz: esse homem está sendo executado injustamente, agora nós não, é pelos pecados. Ele reconhece o erro. E além de reconhecer o erro, porque é importante reconhecermos o erro, até porque reconhecemos o erro quando o Espírito Santo já age em nós. E depois ele recorre ao advogado. Ele fala: Senhor, ou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O interessante é que os escritores bíblicos, Mateus, Marcos, Lucas, João, chama de criminoso, chama de bandido, né? Mas Jesus fala assim: ainda hoje, eu garanto que ainda hoje você não é mais criminoso, agora você estará comigo no paraíso. Irmãos, foi exatamente isso que Jesus ele veio fazer, não só com aquele homem. Acredito que nesse exato momento Satanás estava assim, esses dois vão levar para mim. Levar para mim não que ele tem esse poder, esses dois aqui vão lá para onde eu vou também. E de repente um se arrepende e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus fala: ainda hoje tu entrarás comigo no paraíso. Isso implica em dizer que não importa o que o homem fez, não importa o que o homem cometeu aqui, o importante é se arrepender. Da mesma forma também, irmão, se a gente viver aqui na terra, aqui na igreja, de qualquer jeito, ouvindo a palavra, cantando, pregando, sendo dirigente, sendo pastor, sendo apóstolo, sendo bispo, sendo anjo, sendo o que a pessoa quiser se intitular, se não obedecer a palavra, condenação eterna. Esse homem que os escritores bíblicos chamaram de ladrão ou criminoso, Jesus falou: ainda hoje, eu garanto que você estará comigo no paraíso. Imagina só, aquele homem, após o óbito dele e de Jesus, os dois irmãos, adentrando o paraíso. Aquele homem que anteriormente tinha matado, tinha roubado, sei lá se ele cometeu algum crime de assassinato, mas era criminoso, sei lá o que ele fez, ele agora vai entrando, mas Jesus: estarás comigo no paraíso. Irmãos, que Deus, na bendita pessoa de Jesus Cristo, Ele aplique essas palavras aos nossos corações. Que nós, irmãos, venhamos meditarmos nas palavras que a Bíblia Sagrada nos ensina, no que é pregado, para que nós possamos ter uma vida de santidade aqui na terra. Porque esse homem, ladrão, criminoso, ele recebeu o perdão de Jesus. Por quê? Na última hora, no último momento da vida dele, nos últimos momentos,
ele decidiu se arrepender. Agora, se nós vivermos igual aquelas pessoas que estavam com Jesus ali, a todo momento, nas sinagogas, nas ruas, nas praças, à beira-mar, na casa de Simão Pedro, no templo, mas não quiseram se arrepender, eles ouviram também a palavra, né? Eles ouviram a palavra, eles aprenderam de Jesus, só que não quiseram colocar em prática. Aquele criminoso não. Ele nos últimos instantes da vida dele, ele decidiu se arrepender. Que Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, ele coloca arrependimento em nossos corações, para que nós possamos, a todo e qualquer momento da nossa vida, vivermos arrependidos. A Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Portanto, temos que andarmos em novidade de vida. Que Deus, na pessoa bendita de Jesus, aplique essas palavras aos nossos corações.